Questão 82, o que ela vai trazer para a gente? A política de desenvolvimento na era Vargas, né? No contexto histórico da época, o otimismo do pronunciamento presidencial citado no texto justifica-se pelo quê? Em discurso pronunciado em 7 de maio de 1943, Getúlio Vargas saudou a nova usina siderúrgica de Volta Redonda, como símbolo da emancipação do Brasil. Aqui, então, nasce a SDN, né? Siderúrgica Nacional, ali de Getúlio Vargas, né? Na aula de indústria, eu explico para vocês que existem vários tipos de indústrias. Uma delas é a indústria pesada, que é também chamada de indústria de base. Lembra? Pô, Renato, não lembrava. Que bom que você errou, então, para você poder revisar. Talvez você erraria em 2025. A indústria de base também é chamada de indústria pesada, tá? Dentro desse fundamento, no contexto histórico da época, o otimismo do pronunciamento presidencial citado no texto justifica-se pelo quê? Realocação nacional do eixo econômico. O eixo econômico ele já estava no eixo já de São Paulo, no eixo do Centro-Oeste. Ele não foi realocado, tá? O eixo econômico já tinha sido realocado antes, pela agricultura do café. A indústria já estava muito forte ali, não foi realocada. Letra B. Neutralidade ideológica política externa. A política de Vargas não é uma política neutra, tá? Vargas ele vai se aliar com o eixo, né? Ele vai ter uma aliança, inclusive vai lutar lá, ó, vai ter a FAB lutando na Guerra Mundial. Então ele não tem neutralidade política, né? Ele precisava encontrar um lado e ele vai se aliar com o eixo. Beleza? Então não tem neutralidade política e ideológica. C. Capacidade produtiva de bens de consumo. Não, porque é indústria pesada. Bens de consumo é basicamente terceiro, né? Nós temos basicamente, primeiro, que é a indústria pesada. Segundo, não, primeiro envolve a primária, né? A parte primária que envolve a agricultura, até fugir meu nome, né? Agricultura. Segundo é indústria. Terceiro é bens de consumo. Aqui a gente tá falando de indústria, tá? Secundária. Não é, então, bens de consumo, que é terciária, tá errado. Independência fabril das grandes potências, pá! Matou, né? A D era a grande pegadinha, tá? Porque, no contexto histórico da época, o otimismo do planejamento presidencial sentado no texto justifica-se pelo quê? Pela independência? Não. Pelo ideal de independência. Ideal de independência. O Brasil não se tornou independente da indústria e das grandes potências. Ele tinha um ideal que um dia se tornaria, e não conseguiu tanto. Demorou, tá? Ele tinha um ideal que se tornaria independente. No governo Vargas existia um ideal, não uma independência. Sabe por quê? Porque a SDN ela foi financiada pelos Estados Unidos. Se você não sabia, agora você vai saber. E você já domina. A construção dessas indústrias, o Brasil não tinha dinheiro para construir. Ela é construída com subsídio americano. Isso não dá independência. Isso cria ainda mais uma independência, porque o avanço da indústria no Brasil teve vários impactos. Um deles foi o aumento da dívida externa. O Brasil aumentou ainda mais a sua dívida externa estrangeira, se tornando cada vez mais dependente dessas indústrias. Então, não é uma independência fabril das grandes potências. Na verdade, o Brasil, com o avanço da indústria, se tornou ainda mais dependente. Ele achou que ia conseguir se tornar, ele tinha um ideal, só que a dívida externa aumentou absurdamente, tá? Absurdamente. A letra C tá errada porque bens de consumo, tá? É a parte terciária, né? E aí você tem que saber os três tipos: primária, secundária e terciária. Indústria é secundária. Primária é agro. Primário é comida. Primária é agro, é comida, mineração, tá? Commodities. Secundária, indústria. Indústria pesada, indústria de base, né? Terciária, aí envolve bens de consumo. O Brasil, até hoje, tem muita dificuldade em bens de consumo. O Brasil não produz iPhone, não produz lá os bens que você consome. Tudo isso você importa de fora, né? O Brasil é forte na secundária, tá começando a melhorar na terciária, bens de consumo, tá? Se tivesse ideal na D, estaria correta? Se tivesse ideal na D, estaria correta, tá? Importância econômica da indústria pesada? Sim. Um otimismo é porque a indústria pesada era a base da economia do Brasil já nessa época. E o Brasil tinha um ideário de que ele, importando isso, aumentaria a sua industrialização, se tornaria forte, se tornaria uma grande potência, porque a industrialização estava muito forte. E o Brasil, ao invés de depender de exportar e importar, ele iria exportar, porque agora ele conseguiria fabricar aqui o aço, né? Produzir as coisas. Então existia uma grande importância da indústria de base, da indústria pesada para o Brasil, para o desenvolvimento.
desenvolvimento urbano, desenvolvimento das ferrovias, né? Todas as fábricas que estavam surgindo. Então o Brasil, como estava num grande desenvolvimento urbano ali, ele precisava dessa indústria. E nada melhor do que ela ser produzida aqui. Então, como existia uma grande importância, era a base da economia do Brasil, tanto que a economia do Brasil ela se torna nesse período como a economia de substituição de importação. O Brasil ele quer deixar de importar, ele quer começar a exportar, ele quer começar a produzir aqui, ele quer parar de importar, né? Mas ele não tem uma independência, né? A letra D é uma grande, tá? Um grande distrator, né? Difícil essa, né? Difícil. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.